Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Falcão, estou com mais um vídeo para vocês e hoje vou trazer para vocês mais um vídeo sobre Pokémon. Já num vídeo passado, já anterior, eu queria falar um pouco para vocês sobre a construção de um bestiário utilizando a Pokédex e achei que seria interessante a gente dar um passo diferente. Falamos sobre como fazer um soft world building utilizando tanto Digimon quanto Pokémon, Campo Full. Também pegamos a Clefable, também uma linha evolutiva dos Pokémons de planta, que até foi interessante porque, no caso dos Digimon de planta, porque foi até interessante essa aleatoriedade. Então aqui, considerando o fato de que na roleta que eu usei no último vídeo, ele não tem especificamente um ícone para os Pokémons lendários, teria que ir caçando de todos ao pouquinho, então achei mais interessante perguntar para o chat GPT para ele escolher dois Pokémons lendários que tem uma Pokédex interessante para a gente poder fazer uma análise e conversar um pouco mais. Então vamos lá, vamos ver. Chat, por favor, eu sou muito educado com o chat GPT, eu gosto bastante disso. Escolha dois Pokémon lendários para fazer um vídeo sobre a Pokédex deles. Vamos lá. Pegou Mewtwo e Giratina. Legal. Interessante. Vamos lá. Vamos então pegar um pouquinho sobre essas dois Pokémons lendários e ver como a gente pode utilizar dessa Pokédex um tanto mais lendária como uma forma de avaliação de bestiário e, no caso aqui, até mesmo alguma entidade. Então, pessoal, começando aqui com a Giratina, esse deus Pokémon da antimatéria. Vamos lá, vamos ver como que o Pokémon trabalhou um pouco essa questão dessa mitologia divina em cima apenas da Pokédex, indiferentemente de Databook, indiferentemente de qualquer outra mídia. Vamos lá, diretamente e apenas em Pokédex. Vamos lá. Primeiramente, Pokémon Fantasma, espécie Pokémon renegado, um tanto bizarro, né? Tem uma espécie específica para essa questão. Sem gênero, de uma forma geral, Pokémons lendários não possuem gêneros. Base stats bem fortes, né? Estão falando de lendários, então 680 de base stats é um tanto bruto. Mas vamos lá. Indiferentemente da forma alternada dela, né, da evolução, vamos pegar aqui a Pokédex. Primeiro, um Pokémon que dizem viver em um mundo paralelo ao nosso. Ele aparece em um cemitério antigo. Já começa a criar então aqui a nosso primeiro caso de mitologia. É um Pokémon que vive em outra dimensão, no mundo paralelo, e tem um ponto interessante. Ele aparece em um cemitério antigo, ou seja, a conexão que existe para com essa dimensão de uma forma mais natural. Não estamos falando de lore, não estamos falando de jogo, estamos apenas lendo diretamente o que está aqui na Pokédex. Isso no caso da forma alterada, né? Não da origin form, então da forma alterada. Você pode encontrar em um cemitério antigo. Uma coisa interessante na mitologia geral, né, no caso nosso mundo real, é que fala que é possível você ir para o mundo das fadas, o mundo dos gnomos e em outras realidades de uma forma mais natural, de acordo com a forma como a natureza faz esse véu ficar um pouco mais fino. Como? O mundo das fadas é um mundo redondo, no caso, um mundo suave, um mundo contínuo e onde a parte da natureza e o tempo se misturam. Então, normalmente a galera fala que a forma como as fadas conseguem fazer com que você se perca dentro da floresta é quando a gente está andando em círculos e quando você passa debaixo de um galho mais arredondado, ou de uma pedra mais arredondada, ou de um portal, seja ele não um portal literal, mas sim uma pedra, um local, alguma coisa que pareça ser uma porta mais arredondada, você atravessa esse véu para o Feywild, ou no caso para o mundo das fadas, um pouco mais tranquilamente, de uma forma natural, tranquila, sem qualquer tipo de intervenção direta sobrenatural. Apenas a natureza permitindo que você faça isso. E o que isso é interessante? Se a gente usar essa primeira premissa, utilizar essa proposta para que a discussão com o Giratina também, você percebe que, considerando o fato de que, dentro dessa naturalidade para o mundo distorcido do Giratina, um cemitério é o local mais comum ou mais propício para que isso aconteça, então quer dizer que
dessa semelhança que existe entre a naturalidade do portal com o outro mundo já diz bastante coisa. Então é legal porque aqui fala, é um mundo paralelo ao nosso. Ok, paralelo ao nosso pode ser diversas coisas. Pode ser igual, pode ser diferente, pode ser invertido, pode ser diversas coisas. Mas criando essa conexão diz que existe alguma coisa tenebrosa, cemitério, alguma coisa assim. Em Platinum, foi banido por sua violência. Do mundo da discussão contemplava silenciosamente o velho mundo. Então já começa a criar um pouco de, no caso, dar nomes. O mundo distorcido. Então é um mundo paralelo ao nosso, de um mundo distorcido, então provavelmente deve existir alguma existência paralela, porque se ele é paralelo, significa que as duas são duas linhas iguais que nunca se encontram. Essa é a ideia do paralelismo. Quando a gente fala também de paralelismo, significa que duas coisas são parecidas, são iguais, são paralelas, são bem idênticas nesse caso. E como tá falando distorcido, então existe uma ressignificação. E o legal do termo distorção é porque você pode ressignificá-lo da maneira que você achar mais interessante. Isso que é muito legal das palavras, principalmente usadas aqui no português. Por quê? Dentro do Distortion World, né, que mostra dentro do mundo de Pokémon mesmo, você percebe que a galera tenta simplificar como antimatéria. Então, nós temos energia, o caos e diversas outras coisas que vão gerando e vão limitando tudo isso. Só que aqui no caso, você percebe que dentro do termo distorção pode ser igual, porém um quê diferente, pode ser exatamente o extremo oposto, pode ser o inverso. Por que acontece? Se você pega alguma coisa que é assim, assim nós temos paralelo. Assim, pegando exatamente na mesma direção, só que no sentido diferente, já temos uma distorção. Se você vira, já temos outra distorção. Se você está reto, mas vira assim, temos uma outra distorção. Então você percebe que dentro do paralelismo, utilizando se você realmente quer fazer um paralelismo direto, a forma e o direcionamento do vetor pode ajudar bastante na sua ressignificação. Porque a palavra ressignificação pode significar muitas coisas aqui nessa nossa análise. Por quê? Se ele é distorcido, qual que é o filtro da distorção? É um filtro maléfico, ele é um filtro tenebroso, ele é um filtro de ressentimento. Quais são os parâmetros da distorção? E considerando que ele foi banido por violência, então quer dizer que esse mundo distorcido deve ser uma penitência, deve ser uma prisão. Então é algo que é possível você imaginar quais seriam os motivos da existência desse mundo distorcido propriamente dito. Ele fala que completava, não contemplava silenciosamente o velho mundo. Então, no caso, provavelmente esse mundo distorcido veio depois da nossa existência. Então, temos aqui a linha da realidade, temos a outra linha da realidade distorcida que foi criada depois da existência dessa linha natural. Então é interessante, já pega aí diversas coisas interessantes. Heart Gold Soul Silver diz que esse Pokémon vive em um mundo inverso nosso, onde o conhecimento comum é distorcido e estranho. Com isso, já reforça bastante a nossa análise anterior. Por quê? Diz que esse Pokémon vive em um mundo inverso. Apesar de que inverso também ele entra um pouco nessa questão da interpretação em cima dessa distorção, no caso, o inverso já diminui um pouco as possibilidades dessa distorção, porém, como eu disse, inverso é um tanto estranho, ou no caso, ele é um tanto meio que genérico demais. Por quê? Quando a gente fala de inversão, pode ser muitas coisas. Por exemplo, homem é o inverso de mulher? Adulto é o inverso de criança? Rico é o inverso de pobre? Loiro é o inverso de moreno, no caso de castanho? Branco é o inverso do preto? Inteligente é o inverso de burro? Bom é o inverso de mal? Por acaso, isso é o inverso? Então, se a gente considerar desse jeito, nesse mundo invertido, eu sou uma mulher com um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de pobreza, com mais inteligência ou com menos inteligência, com a pele mais escura e com cabelo loiro ou mais claro? Isso seria a minha versão dentro desse mundo distorcido? Ou é exatamente como eu, só que o que inversa, o que faz a inversão é a moralidade, sendo que é um mundo do mal, distorcido, violento, prisão. Então você percebe que a parte daqui onde fala que onde o conhecimento comum é distorcido e estranho,
Pode ser que você pode, na hora de construir essa realidade distorcida dentro do seu mundo fantástico, você pode criar os parâmetros que você quer fazer de acordo de uma forma regional, por exemplo. Nesse momento, a realidade distorcida, ele distorce apenas a parte, sei lá, morfológica. Então, realmente, muda alguns parâmetros, alto, baixo, gordo, magro, cor de pele. Não, agora aqui mantém igual, só que muda a moralidade, ou muda a percepção de tempo e espaço, ou muda. Então, você pode ir criando filtros de realidade, criando uma lógica, ou no caso, você pode fazer também a proposta do nonsense. Mesmo que o nonsense, de uma forma geral, a galera pense que não possui regra nenhuma, é muito lacaralha, só que você pode criar uma lógica nonsense. E essa lógica nonsense, ele é muito forte, ele é muito legal quando você pré-estabelece. Por quê? Você coloca aqui, de acordo com a minha regra do nonsense o que vai ser distorcido, o que vai ser inverso, é exatamente o mais longe possível da conexão que eu quiser fazer. Então, para cada momento que eu for criar um personagem ou uma situação distorcida, eu vou fazer o jogo da improvisação. Eu vou fazer, o que poderia ser invertido aqui? Inverso do inverso. Aí, ponto A, inverso B. B inverso C. C inverso D. Aí você vai fazendo essa inversão até chegar no F, e agora você cria a conexão direta entre A e F. Então, essa é a relação distorcida que eu quero fazer, onde eu vou me colocar que, para cada situação, eu vou fazer 5 passos de inversão, onde eu vou criando essas percepções de inversão até que chega um momento que, ponto, beleza, essa é a situação que eu quero fazer a partir desse parâmetro. E com isso você cria a lógica da inversabilidade em cima desse seu mundo distorcido. É bem legal, é bem forte, é bem interessante e eu gosto muito dessa proposta. Seguindo então aqui na Pokédex, a gente pode ver aqui que foi banido por sua violência, do mundo distorcido contemplável silenciosamente pelo mundo. Ok, se mantém o mesmo. Diz que esse Pokémon vive em um mundo inverso ao nosso, onde o conhecimento comum distorcido estranho. Ok, perfeito. Foi banido novamente, um Pokémon que vive no paralelo parece um cemitério antigo, perfeito. E existe um Versum Hisuian, começa já a criar uma coisa interessante, um Versum Hisuian que fala de uma luz poderosa criando uma sombra profunda. Imagino que essa sombra profunda seja a Giratina. O que é o interessante disso? Considerando o fato de que Arceus, ele criou toda a realidade, ele é o deus Pokémon, e a partir disso teve seus filhos e gerou a Giratina e a Giratina. E o que é o interessante aqui? Em Hisuian, fala que uma luz poderosa, no caso, podemos considerar diversas coisas dessa luz poderosa, e que haja luz, ou a própria existência dessa divindade maior que seja. O que acontece? Quando você tem uma luz muito intensa, porém não intensa onipresente, você vai criar uma luz e qualquer coisa vai gerar, nem que seja uma microsombra. Onde a própria definição de sombra na física é um local onde houve essa parada de luz e aconteceu esse reflexo daquilo no chão. De uma forma metafísica, ou poética, ou diversas literárias que seja, a sombra pode ser um reflexo da alma. Oda utiliza essa parte da sombra muito forte como a ideia de ser uma segunda alma. Você tem também a proposta da sombra como aquilo que te persegue, né? Tanto que existe aquela frase que se você segue por um caminho tão tenebroso, nem mesmo a sua própria sombra vai querer seguir você, porque você está num caminho tão escuro que nem a sombra não vai ter nenhum pico de luz para gerar, nem que seja a sombra que vai seguir os seus passos. Então temos diversas analogias que a gente pode fazer com sombra, e se você imaginar que luz divina, que é Arceus, e dessa pequeno detalhe surgiu Giratina, só que esse pequeno detalhe dessa pequena luz, dessa pequena sombra, foi gerada a partir de um deus, da maior divindade onipresente, onipotente que existe dentro do mundo fantástico criado na proposta aqui de Pokémon. Então olha que legal. Devido ao fato de que, a partir dessa gigantesca luz, surgiu uma pequena sombra, porém, essa pequena sombra, que pode ser esse lado oposto a essa luz gigantesca, gerada a partir da proposta dessa gigantesca divindade, com isso eu gerei o maior mal possível que poderia ser. Se eu tenho Deus, ou no caso a minha divindade, como o maior parâmetro
possibilidade de ser lindo e maravilhoso possível, e agora eu crio esse pequeno detalhe aqui, é o reflexo inverso, distorcido, A que distorce B, que distorce C, que distorce D. Com isso eu crio um deus da antimatéria, o deus do mal, o deus de tudo isso. Então eu achei bem legal porque aqui a gente tem diversos parâmetros que abordam bastante forte localidade, premissa, proposta, ideia, e em resumo traz também a origem. O Genius Loci é a essência primordial daquilo que você quer fazer. Seguindo então aqui a forma Giratina na sua forma original, em Legend de Arceus novamente, Giratina perde as pernas e se transforma nessa forma, no caso, a forma de serpente. Acredito que este Pokémon deve vir de um mundo onde o céu e a terra são um só, embora não tenha como provar isso. Uma coisa que eu gosto bastante quando a gente fala sobre construção de divindades são as lendas. Porque o fator lenda, ele tem, assim, muita coisa legal que a gente pode trabalhar. Eu fiz um curso sobre mitologias, achei bem legal, achei de uma forma, assim, muito profunda. Tem um vídeo extremamente antigo, se eu não me engano, é o, sei lá, o quarto, quinto vídeo do canal. Acredito até que eu faça uma atualização dessa proposta, acho que é bem interessante, muita coisa mudou na minha cabeça, porém a premissa ainda se mantém. E que, quando a gente fala sobre mitologia, temos diversos significados antigos e modernos quanto ao estudo dessa metodologia. E a mitologia nada mais é do que um gigantesco telefone sem fio que foi indo no decorrer do tempo e do espaço. Então imagina só, se já é difícil você fazer um telefone sem fio com 10 pessoas, agora imagina um telefone sem fio com 10 milhões de pessoas num passar de tempo de centenas de anos. Então alguma coisa vai ser dita por alguém em algum momento que vai ser escalonado. E as lendas trabalham muito forte isso dentro da literatura quando você for construir alguma coisa. Por quê? Um pequeno detalhe que pode ter sido mal interpretado em qualquer momento, isso vai escalonar de uma forma absurda. E dependendo do filtro, da localidade ou de quem falou ou como falou, isso pode desgringolar gigantescamente. Tanto que quando a gente fazia lives, uma coisa que eu gostava de trazer na hora da construção da localidade, ou do ambiente, ou do personagem, ou da criatura, era a questão das verdades e das mentiras. Onde você colocava o que você quer que os seus jogadores ou seus leitores escutem sobre a sua lenda. Eu acredito que ele coma criancinhas. Ok. Só que essa premissa é verdadeira ou é falsa? Você como mestre, você como escritor sabe se é verdadeiro ou falso. O seu jogador não. O seu leitor não sabe. Mas como aquilo é uma história contada de boca a boca, ou num lenda, ou num livro, não necessariamente precisa de uma verdade. Você pode utilizar isso como uma mentira. Você deve usar como uma mentira se isso for possível. Trazer apenas verdades é interessante porque vai criando já uma conexão. Porém, criar mentiras também é legal porque você reflete todo o world builder em volta. Se na verdade aquela divindade, no caso que o Giratina fosse uma criatura que foi tipo, num caso, meio uma medusa. A partir de um erro feito ou uma interpretação errada, foi banida, distorcida e agora com isso virou-se uma criatura do mal. Então é legal porque aqui, dentro da lenda, começando falando de um versinho, diz que a luz poderosa criando uma sombra profunda, imagino que a sombra profunda pode ser Giratina. E Giratina perdeu as pernas ao se transformar nessa forma. Acredito que esse Pokémon deve vir de um mundo onde o céu e a terra são um só. Embora não tenha como provar isso, apenas essas duas coisas já gera diversas interpretações diferentes, e isso que é muito legal na hora da construção da divindade. Você ter muito claro o que é, como é e por que é, e só por isso, perfeito, isso vai criar todo o seu parâmetro. Porém, o seu jogador, o seu leitor não precisa ser uma enciclopédia viva daquilo que tu está criando. E você deixar com que ele crie junto, porque está vivendo aquilo. Lembra do meu vídeo passado? Não precisa que o seu mundo responda a todas as perguntas, mas sim que ele tenha potencial para responder qualquer pergunta. Então, no caso, Giratina responde algumas coisas e faz outras perguntas. Só que o poder de fazer essas outras perguntas que vão gerar novas respostas, que vão gerar novas perguntas, que vão gerar novas respostas, e assim vai criando esse montoado de pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta,
Isso que é interessante, isso que é legal, isso que vale super a pena na hora de a gente trabalhar a nossa construção fantástica e, obviamente, ir junto com os nossos Pokémons, e aqui no caso, Pokémons lendários. Seguindo agora, a gente tem aqui o Mewtwo, vamos dizer assim que para muitos foi um Pokémon lendário muito clássico, muito creme de la creme. Quem não chorou com a petrificação do Ash no filme Mewtwo, se você era uma criança, um adolescente, um pré-adolescente naquela época e você não chorou, você não tem coração, merece virar pedra, igual o Ash virou, mas sem a capacidade de voltar à vida com o choro dos Pokémons. Pokémon psíquico, do tipo, né, genético, interessante, sem engenheiro novamente, base stat 680, então continua sendo forte para um caramba. Então vamos lá, vamos ver. Temos aqui diversas mudanças, temos aqui o Mewtwo como clássico, temos Pikachu X, Y e outros detalhes, mas vamos ficar apenas com a Pokédex, porque, né, Mewtwo é coisa pra caramba. Então vamos lá. Em Blue e Red, foi criado por um cientista após anos de experiências horríveis de manipulação genética e engenharia do DNA. Perfeito, então como a gente já sabe, é um Pokémon lendário que foi criado por humanos. Ok. Só que o interessante é que a utilização de algumas palavras na hora da descrição faz totalmente diferença. Foi criado por um cientista após anos de experiência de manipulação genética e engenharia de DNA. Ok. Foi criado por um cientista após anos de experiências horríveis de manipulações genéticas e engenharia de DNA. O fato de estar aí horríveis já mostra um pouco da opinião daquele que está dando. Porque se dizer que é uma experiência de manipulação genética, é neutralidade. Foi feito e ok, muito bem, obrigado. Porém, horríveis, ou é muito claro para todo mundo o quão tenebroso foi essas manipulações genéticas, ou a pessoa que está difundindo isso já não acha que seria interessante, né, manter essas manipulações. O legal é que, sendo verdade ou não sendo verdade, como foi dito aqui também nesse vídeo junto quando falando do Giratina, simplesmente a existência do termo horrível já faz muita coisa acontecer. Em amarelo, né, yellow, seu DNA é quase idêntico ao do Mew, no entanto, seu tamanho e temperamento são muito diferentes. Então já é interessante porque aqui já começamos a criar esse padrão de comparação. E o legal é que divindades, quando a gente fala sobre divindades, é interessante a gente imaginar o seguinte, de uma forma um pouco mais clássica e direta. Os deuses são reflexos do humano. No caso, a gente pensa que a divindade criou os humanos, então os humanos são reflexos da divindade. Perfeito. A gente pode considerar isso como um fator real daquilo que você está fazendo. Porém, considerando o fato de que os deuses, Poseidon, Ares, Thor, Quetzalcoatl, todos esses bichos aí, é feito a partir do imaginário do ser humano, eles vão criar uma divindade que seja semelhante à própria existência deles, porque isso vai justificar a existência do próprio ser humano. Tanto que existe uma frase muito forte dentro da parte do estudo das mitologias, de que diz que quando um leão criar seus próprios deuses, esses deuses terão aparências leoninas. Ou seja, se nós tivermos 2 olhos, 2 orelhas, 2 braços, nossos deuses vão ter essas mesmas formas. Ah, mas Rafa, deuses indianos possuem formas de animais. Ah, Rafa, os deuses egípcios possuem formas de animais. Sim, só que são animais antropomórficos. Mesmo que Ganesha tenha cabeça de elefante, tem corpo de ser humano. Mesmo que a gente tenha 3, 4 braços, 5 braços, tem um corpo de ser humano. Mesmo que a gente tenha uma divindade que tenha um formato de serpente do dorso para cima, tem cabeça, tem fala humana, verbaliza da mesma forma. Então você percebe que o fator de comparação é sempre muito forte. Então, devido ao fato dessa comparação, a gente percebe que muito da psique humana, ela age em cima de alguma divindade. O fato de Hera ser extremamente ciumenta mostra que naquela época as mulheres também tinham ciúmes a partir desses casamentos abertos que os homens obrigavam elas a ter. Porque muitas vezes as mulheres eram simplesmente a forma de reprodução. Os prazeres carnais da época da Grécia, por exemplo, eram feitos com outros homens. Essa troca emocional era feita com outro homem. Tanto que existe, tanto a proposta mesmo do termo hermafrodita vem de um deus, de uma história, de uma divindade, que eu não vou entrar no detalhe agora, mas você percebe que sim, a comparação é muito humana.
E no filme do Mewtwo, a comparação também é muito forte. Nós temos o Mew como verdadeiro e nós temos o Mewtwo como apenas um Pokémon gerado a partir de uma manipulação. Não possui uma origem com uma função muito clara na existência dele. Então aqui é legal porque já começa a mostrar que o que é bom, o que é forte, é a comparação. Isso vai mudar muito a personalidade e a forma que a gente pensa sobre esse Pokémon. Com as habilidades de batalha foram elevadas ao nível máximo, ele apenas pensa em derrotar seus inimigos. E o interessante disso é que, se a gente for considerar o filme, algo que a gente não pode considerar porque estamos pegando apenas Pokédex, porém, sabemos que no filme ele não pensa só em batalha, ele quer ter a sua existência, porém ele apenas sabe como funciona o mundo a partir das batalhas. E é legal aqui porque, com as suas habilidades trabalhadas ao máximo, ele apenas pensa em batalha, beleza? É aquilo que a pessoa quer que você sabe. Volta a dizer sobre a construção de lendas, onde você quer que o seu leitor, o seu jogador, pense a partir daquilo que você tá. A sociedade acha que essa é a construção. Tanto que é interessante porque normalmente quando a gente fala sobre rolagens de dados, quero saber o que eu sei sobre tal informação. O mestre, ele omite informação. Só que o que é interessante é que numa rolagem meio bosta, você pode dar uma informação falsa. Ou no caso, assim, não, com esse dado, você tem tal informação. A pessoa vai falar, nossa, que bizarro, eu tirei tipo 5, né, mais 2 de inteligência, foi 7, eu ganhei uma informação. Ele pode colocar na cabeça, mas será que essa informação é verdadeira? Será que é informação falsa? Será que eu vou defender muito fortemente se é informação falsa que foi dada pelo mestre? Então é legal, uma dica que eu acho que vale a pena a gente imaginar seria assim, rolagens que feitas sobre história e investigação. Será que não é interessante dar uma mentida em umas rolagens baixas? Eu acho que vai muito essa ideia, essa proposta. Aqui, em Silver, geralmente permanece imóvel para conservar energia, de modo que ele pode liberar todo o seu poder em batalha, ok? É uma forma de dizer como que funciona o status quo dele. Dizem que este Pokémon, em Caps Look, repousa tranquilamente em uma caverna ainda não descoberta e foi criada exclusivamente para batalhas. Tanto que a gente sabe que caverna é essa, essa caverna no final do jogo a gente vai ter lá para enfrentar o Mewtwo e capturá-lo. Ruby Sapphire. Mewtwo é um Pokémon criado por manipulação genética, no entanto, embora o poder científico dos humanos tenha criado o poder de Pokémon, eles falharam em dotar Mewtwo de um coração compassivo. Já começa a criar algumas coisas aí, porque primeiramente ele é quase idêntico, mas ele se perde quanto à capacidade de construir um coração, mas a gente já sabe, pelo menos pelo filme, que não funciona necessariamente dessa forma. E você percebe que as verdades que vão trazendo é a partir daquilo que eles conseguem ver. Se o Mewtwo é uma arma criada por um ser humano, é isso que eles vão ver, é isso que eles vão imaginar. Então, simplesmente vai criando uma bola de neve de histórias e experiências, e esse preconceito aumenta, que gera mais histórias, que gera mais preconceito, que gera mais guerra, que gera mais coisa, e vai virando uma bola de neve, vai embora, e vai embora. Um Pokémon cujo código genético foi recombinado repetidamente para fins de pesquisa, como resultado tornou-se agressivo. Interessante essa premissa. No caso, não sei dizer, né, o quanto é um cientista que escreveu esse trecho na Pokédex, mas você percebe que então quer dizer que quanto mais manipulação genética, ou quanto mais a recombinação acontece, isso torna-se um fator de agressividade. Pokémons agressivos podem ser então Pokémons mais antigos? Porque se eles são mais antigos, quer dizer que teve mais tempo de recombinações genéticas e mutações diversas, deixando ele mais agressivo. E os Pokémons calmos estão os Pokémons mais recentes. Então, será que ele está tentando explicar a linha evolutiva da espécie? É muito forte essa afirmação quando a gente pensa num fator realmente biológico, genético, evolucionista. Porque a recombinação repetida para fim de pesquisa tornou-se agressivo. No caso, essas específicas ou realmente a recombinação, né, aos montes geram essa agressividade? Claro que, de uma forma geral, meio que acredito que mais ips literis está mais falando assim que não, essas recombinações deixaram ele mais agressivo, tanto que ele for, né, tem todas as premissas anteriores que mostram isso. Porém, fica com essa dúvida. Será que a agressividade já estava prevista dentro do próprio DNA genético do Mew? Então quer dizer que pelo fato de ele ser um Pokémon que não sofreu, tanto ele está tanto imóvel, tanto na sua evolução, né, sua mudança genética, ele está muito estável.
Então, ele se mantém calmo, porém, quanto mais longe a gente está, a nossa agressividade humana é, na verdade, pelo fato de estar tendo essas movimentações genéticas. Eu acho bem legal, acho que vale sim uma futura análise ou uma discussão aí. Caso você goste de Pokémon e goste de lore, acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho no futuro. Foi criado por um cientista após experimentos horríveis para manipulação genética, aqui em Leaf Green, ok, não trouxe nada de novo. Em Esmeralda, um Pokémon criado por manipulação genética, no entanto, embora o poder científico do humano pode ter criado por coração, perfeito, não mudou nada também. Um Pokémon criado por recombinações genéticas, ok. Só que diz que se possui um coração mais selvagem entre os Pokémons. Aqui tem uma coisa nova. Diz que ele possui um coração mais selvagem. Mas ele possui um coração mais selvagem devido à agressividade ou a agressividade ela combina dentro de um coração selvagem? Então, o legal daqui é que, primeiro, né, obviamente, acredito eu que o cara que escreve a Pokédex, a pessoa que escreve a Pokédex, ela provavelmente não deve criar uma linha lógica entre todos os anos, tipo, eu vou ler, vou criar um Pokémon novo, esse Pokémon vai ter uma nova Pokédex, eu vou pensar e ler todas as 1000 cacetadas Pokémon diferentes para pensar qual vai ser a nova Pokédex? Duvido muito, mas se tiver isso, eu acredito que possa ter alguma continuidade. Então, no caso, ele diz aqui, diz que ele possui o coração mais selvagem de todos, mas é mais selvagem quanto à bestialidade, quanto à agressividade, quanto à não humanização. Vale aí a se pensar. Como suas habilidades de batalha foram levadas ao máximo, ele pensa em derrotar os inimigos, nada de novo, geralmente permanece imóvel, nada de novo. Um Pokémon criado pela recombinação genética do Mil, nada de novo. Foi criado por após experiências horríveis, nada de novo. Pokémon criado por recombinações, nada de novo. Mewtwo Pokémon criado por recombinação genética, nada de novo. Seu DNA é idêntico do Mil, nada de novo. Criado a partir do DNA do Mil, Pokémon com combinação genética. Aqui, ó. Agora traz uma nova informação aqui, ó. Criado a partir do DNA do Mil, este Pokémon é uma combinação perigosa de poder avassalador e um coração selvagem. Então, aqui no caso, ele não é agressivo. Ele é selvagem. Talvez pelo fato de forçar muito uma especiação específica em cima da recombinação do Mewtwo, foi-se escolhido genes mais selvagens para intensificar. Talvez o que acontece? Dentro da genética, existem alguns genes que eles estão ligados, interligados, dentro do mesmo cromossomo, e outros não. Então, pode ser que a agressividade e o poder estejam dentro do mesmo gene. Então, no caso, como ele é um Pokémon psíquico que trabalha muito com a ideia da mente e a agressividade, ela está diretamente ligada também a uma questão mental, tanto hormonal, neurótica, né, no caso, neurônios e tudo mais. Então, talvez que a intensificação e a recombinação de um gene específico intensificou uma quantidade maior de genes que geram esse poder psíquico, porém, devido ao ter um fator ligado entre ele e o fator genético específico, criou essa selvageria. Então, no caso, não foi necessariamente os efeitos tão traumáticos, mas sim o fator escolhido da especiação específica que quer fazer em cima desse Pokémon. Então a gente já começa a pensar que, na verdade, ele é vítima. Muitas vezes pode ser vítima. Os esforços de pesquisa de um certo cientista culminaram neste Pokémon, seus poderes são dedicados à batalha, Mewtwo foi criado pela recombinação genética do Mew e blá 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 blá. Então você percebe que nós temos o que aqui? Nós temos um Pokémon, ou no caso, vamos considerar uma divindade. Né? Temos uma divindade, ou uma criatura humana que gerou-se a um ser divino, porque se nós tínhamos um deus, mítico, na verdade, não é nem lendário, ele é mítico, Pokémon mítico, quero recriar esse faço então Mewtwo, e esse ser orgânico criado por mim eleva-se ao fator de divindade devido às ideias e as premissas e as ambições do ser humano. Nisso a gente pode até poetizar um pouco que se por acaso Mewtwo elevou-se ao status de lendário, mesmo tendo sido criado por um ser não lendário, então será que é possível, a partir de outras ferramentas, elevar-se à divindade também por outros parâmetros? O interessante aqui é que o fato do Mewtwo ser um Pokémon lendário criado artificialmente a partir de um outro ser lendário, no caso um ser mítico, faz com que
permita-se imaginar que, será que dentro desse universo, desse world building que você está criando, é possível elevar-se à divindade pelo poder, pela ambição e pela metodologia específica? Será que existe algum tipo de ascensão mitológica, uma ascensão lendária, uma ascensão que seja qual for? Se sim, perfeito. Se não, por que ele se elevou ao status de lendário? Tem tantos pokémons poderosos, mas ele continuou sendo dentro do status de lendário. Então é legal porque a gente consegue imaginar que ser lendário então é ser extremamente poderoso? Ou tem algo a mais, seja ele divino, uma origem mais antiga, uma modulação com a realidade? Esses são os parâmetros que eu acho que vale super a pena a gente pensar e criar sim essa lógica por trás. Então pessoal, esse aqui foi o vídeo para vocês, espero que você tenha gostado, chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Falamos então sobre Giratina, falamos sobre o Mewtwo, mas com o objetivo primoroso de criar algo lendário. A partir dessas verdades, a partir dessas mentiras, toda essa conexão, utilizando apenas simplesmente algumas verdades. Ou seja, é possível você criar alguma coisa a partir de simplesmente citações verdadeiras. Quero construir uma localidade. Pá, pá, pá. Essa verdade, essa verdade, essa verdade. Por quê? Porque a Pokédex basicamente é isso. Na região de Kanto, no jogo Red and Blue, qual é a verdade sobre o Mewtwo? Foi criado por um cientista que, anos de experiência horríveis, manipulações genéticas, foi criados a partir disso. Show! Então, essa é uma verdade. Ou pelo menos essa é a que a sociedade acredita como verdade. Próximo, Mielo, seu DNA é quase idêntico ao meu, no entanto, seu tamanho e temperamento são muito diferentes. Então você vai criando verdades. E a partir dessas verdades, você vai criando todas as suas conexões que você acha interessante. Verdade, conexão em cima disso. Verdade, conexão em cima disso. Verdade, conexão em cima disso. Quarta verdade, conexão que liga todos os quatro. Quinta verdade, conexão que liga com todos. Sexta verdade, algo que puxa essa verdade um pouco mais de lado e cria uma verdade não tão circular, mas sim um pouco mais ovoide. Então você percebe que sim, é possível construir uma lenda, ou no caso, uma divindade, ou até mesmo qualquer outra coisa, a partir de premissas e verdades que vão gerando essas interconexões. Verdades feitas com o que você quer que o seu leitor, que fosse o jogador, pense e sinta. Mas às vezes é apenas como você, leitor, no caso você, escritor e você, mestre, queira dar de experimentação para os seus jogadores, para os seus leitores, para aqueles que estão usufruindo do seu world building. Usem a boa das suas construções e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!